que é uma responsabilidade muito grande, né, pastor Leonai? Muito. Eu lembro... Grandiosíssima. Eu lembro... Eu fui ordenado em 2023, aí eu tirei uma foto com eu e o pastor Naftali. Nosso amigo, a gente manda um abraço para ele, né? Um abraço, pastor Naftali. E eu mandei uma foto, né? A gente tirou uma foto, estava lá, eu mandei para o pastor Marinaldo. Aí eu mandei essa foto para ele, aí o pastor Marinaldo falou: parabéns, pastor Wilder. Agora vocês estão mais perto do inferno. Meu Deus, explica para quem nos acompanha, porque as pessoas agora ficaram abismadas. É porque com quem é mais dado é cobrado. O pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente vê o irmão Fernando, Diácono Fernando, né, trazendo assim, o pastor Wilder, ele deixa aí, representa, né, os pastores do testemunho. É isso que a gente tem que ser. A gente tem que dar testemunho. Porque tem muitos pastores que não traz isso, pastor Leonardo, e está trazendo aí um prejuízo para a obra de Deus, né, para o reino. Então, é uma responsabilidade. Quando o pastor Arnaldo ele fala que a gente está mais próximo do inferno, porque a gente fala da responsabilidade que a gente tem. A responsabilidade é muito grande mesmo, pastor Wilder. Pastor Wilder, agora o senhor é um homem referência por sua liderança, por sua forma de liderar, por sua forma de organizar, de projetar, de arquitetar algo para depois executar. Mas, se tratando do reino de Deus, uma liderança eficiente, uma liderança eficaz, é aquela liderança que precisa dar frutos, que os vossos frutos permaneçam, né? Quais são aí essas características, essas qualidades, o que de fato torna um líder eficiente, um líder eficaz, seja na vida secular, seja na obra de Deus. A gente costuma dizer que quem outro dia, inclusive, eu ouvi um empresário evangélico, crente, falando o seguinte, que quem é um bom servo na igreja, ele também é um bom servo no mercado de trabalho, na empresa onde ele vai trabalhar. E quem aprendeu a ser um bom líder também na igreja, ele também irá liderar com excelência no mercado de trabalho. O senhor concorda com essa tese? E na sequência já diga quais são essas qualidades, o que faz da pessoa ser um bom líder. Quando fala de liderança é muito amplo, né? E nem sempre você é um bom pastor, um bom líder, será um bom líder de uma empresa, né? São coisas distintas. Mas a gestão, quando você passa a implementar a gestão nos dois segmentos, você tem êxito, você se torna um líder eficaz. Para você liderar, para ser pastor, líder de uma igreja ou de uma empresa, primeiro você tem que gostar das pessoas. Não é? Esse é o primeiro, tem que amar pessoas. Porque são elas que fazem acontecer. E para a gente fazer eu tenho, agora a gente vai ter vamos fazer a nossa festa, vai ter os dias 18 e 19, né, de setembro? Isso, o Congresso do Círculo de Oração, sim. Aí para isso você tem que fazer um planejamento, né? Aí você precisa de pessoas para fazer. Aí você tem um objetivo, você cria uma meta e você estipula um prazo, né, para conseguir ali fazer. E com isso você tem que ter uma liderança ali com as pessoas que vão estar com você. Mas para isso, pastor Leonardo, para você ser um líder eficaz, que é a pergunta, você não pode ter aqueles comportamentos abaixo da linha, né? Caroline Taylor, ela fala muito dos comportamentos, né? Ela fala muito das responsabilidades. Ela escreveu um livro, Accountability no Trabalho, que é muito importante para quem queira, né? Hoje a gente precisa ter responsabilidades, né? O pastor Leonardo falou, pastor Wilder, você tem que estar aqui 10 minutos antes de iniciar, né? Eu falei, eu cheguei com 11 minutos antes, né? Porque é uma responsabilidade. A gente sabe, a gente está falando aqui de um podcast, mas a gente sabe que tem pessoas profissionais, tem todo um planejamento. E você tem que ter a responsabilidade de chegar no horário.
E para você liderar, pastor Leonardo, você não pode liderar com comportamentos abaixo da linha. Isso, tanto na igreja, isso num departamento, círculo de oração, um grupo de obreiros, uma congregação, um campo, né, uma convenção. Você não pode esperar que os outros resolvam. Isso é comportamento abaixo da linha. Você não pode ter vitimismo, reclamação. Você não consegue liderar. Você não pode culpar os outros pelas falhas, porque você é o líder. O líder que tem a responsabilidade. A festa, o congresso de 18, 19, é o pastor José Vicente, a missionária Raquel. Mas tem lá as líderes do círculo de oração. Não, eles sabem disso, que é responsabilidade deles. Então não pode culpar os outros pelas falhas, né? A desculpa justificativa, você não lidera com justificativa, né? Então, para você ter êxito, você tem que ter comportamento acima da linha, que é protagonismo, compromisso, né? Você precisa ter foco em soluções, proatividade. Você tem que ser proativo, não vou orar, vou esperar que Deus... oração, né? Você tem que agir, tem que ter proatividade. Você precisa ter responsabilidade. Pastor, mas tem pessoas, líderes, que às vezes eles pensam assim, vamos trazer aqui para a obra, né? Para a obra de Deus. Tem líderes que eles pensam assim, fulano de tal, o seu testemunho, o seu comportamento é abaixo da linha, como o senhor vem falando aqui. Mas para envolvê-lo, eu vou acabar dando aqui tal função para ele, para ver se com a responsabilidade da função ele melhora. Isso acontece, pastor? De fato, tem essa melhora, a pessoa se desperta quando ela passa a ter uma função, ou aquilo que ele já era antes, se ele não tinha esse comportamento acima da linha, ele também não vai ter com uma responsabilidade. Como é que o senhor vê isso? Porque, de certa forma, se torna até um pouco polêmico, né? Porque eu conheço líderes, pastores, que se o irmão não tiver um testemunho para aquela função, ele não entrega o cargo. Mas já tem outros que, para envolver, naquela intenção de envolver, acaba dando a oportunidade e, às vezes, a gente se frustra. Porque isso já aconteceu comigo, inclusive. De dar oportunidade para alguém, acreditando, e, às vezes, a gente se frustra. Como é que o senhor vê isso aí? Aí tem os feedbacks. Né? Eu sou pastor, que eu vou confiar ali um obreiro, uma irmã, a uma função, a liderar os jovens. Né? E se ela não tiver a humildade e trabalhar com coletividade, ela vai passar a ter esse comportamento abaixo da linha. Aí é onde nós, líderes, tem que entrar e dar o feedback. Aí o feedback é o quê? É direcionamento. Você vai dar o direcionamento, porque a gente já tem uma experiência, né? Na frente da obra. Aí você tem a sua visão. Aonde você quer chegar? Você dá o feedback. Se as pessoas continuarem, esse líder continuar com esses comportamentos abaixo da linha, aí você tem que falar para ela, olha, desse jeito a gente não vai conseguir chegar no objetivo. Nosso objetivo aqui é o quê? É isso, 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 isso. Nós temos essa meta que a gente tem que entregar nesse prazo. Isso não só na igreja, em todos os lugares. Né? Isso aqui eu trago também para a minha vida profissional. Né? Eu já sou gestor, a líder, né, de uma grande empresa, né, uma das maiores do Brasil, onde a gente chama a pessoa e dá o feedback. E o feedback direto. E mesmo com feedback, se a pessoa não está produzindo, não está dando frutos, de repente, às vezes está até... Naquele determinado... Às vezes ele não está dando certo ali. O que fazer? Substituí-lo imediatamente ou ficar ali ainda aguardando mais algum tempo? Porque, assim, é cultura nossa, e a gente está falando aqui para um público que, por exemplo, aqui no chat a gente vê que o nosso público praticamente quase todo é assembleiano, apesar que o nosso desejo é que esse conteúdo também chegue a outras pessoas. Tem um adventista aí. Tem, mas o nosso público é quase todo assembleiano. E a gente sabe que a cultura nossa da Assembleia de Deus, a pessoa recebe um cargo ali no início do ano e ele vai trabalhar o ano inteiro naquela função. Mas tem gente que nos primeiros 2 meses já não está mais dando
resultado como se deve. O que fazer, pastor? Esperar o ano todo ou substituir imediatamente? É o que eu falei, né? Você chamar para o feedback. É chamar e dar os direcionamentos. Você deu um direcionamento, deu outro. Ainda continua com os comportamentos abaixo da linha. Aí agora, qual é o mais importante, pastor Donai? A pessoa se desenvolver ou a obra de Deus? A obra de Deus. Ela não pode ter prejuízo. Então, de uma maneira... E assim, a gente tenta colocar as pessoas maduras para liderar. Se você lidera na sua igreja, qualquer departamento, entenda que você é uma pessoa madura para liderar. E uma pessoa madura para escutar. Eu recebo feedback direto, né? Dos nossos pastores, do meu líder na empresa que eu trabalho. Né? Então, isso é para chegar no objetivo, para ter êxito ali no seu projeto, no que você está entregando, no seu departamento, na sua igreja, no seu campo. Então, qual é o mais importante nesse momento? Que você tentou desenvolver a pessoa, que é isso, assim, a Assembleia de Deus, ela sempre trabalha desenvolvendo pessoas, né? Só entra criança, só que não está liderando. Participa de todos os departamentos. De todos. Né? É uma escola. Eu aprendi, acho que 50% ou mais do que eu desenvolvi como pessoa, isso sem falar da parte espiritual, eu aprendi na Assembleia de Deus. Fruto, às vezes, da escola dominical, lá na classe de crianças. Lá na classe. A primeira aula que eu dei foi para os jovens. Eu nunca tinha dado aula. Né? Então, pastor, aí, quando chega o momento que você deu vários direcionamentos, tentou várias... eu estou há 3 meses trabalhando e eu não vejo resultado, qual é o mais importante? É a obra de Deus. De uma forma bem sábia, não, a gente vai precisar mudar para que o nosso trabalho avance. Mas aí não perde a pessoa. Vamos ver se encaixa, porque às vezes ela não dá certo lá, eu estou dando um exemplo do departamento de jovens, mas ela não dá certo lá em outra função. Em outra função. Ela consegue lidar com pessoas, mas ela consegue lidar ali com a escola bíblica dominical. Entendeu? E na obra de Deus, pastor Hilder, todo mundo que eu digo, é claro, a membresia, né, os obreiros, quem faz parte da igreja, todos são úteis, né? Todos. Talvez tenha um momento ali que o senhor mais conta com aquela pessoa, talvez ela não correspondeu, ela sumiu, digamos assim. Fulano de tal contava tanto com ele sumiu. E muitos líderes, às vezes, por falta de talvez uma instrução ou até experiências com isso mesmo, já faz a substituição imediata daquela pessoa e não envolve mais nada. Mas tem momentos que quando você pensa que ninguém mais está ali para te ajudar, aquela pessoa que naquele dia não conseguiu te ajudar, ela aparece e te ajuda. Te ajuda. Então você percebe que na obra todos são úteis, né? Todos são úteis e assim, falando agora para pastores, muito cuidado quando você vai assumir uma igreja, pegar a informação dos outros pastores. Perigoso demais não isso. Não pode, que às vezes não deu certo ali. É direcionamento, às vezes a pessoa trabalha, tem uma metodologia de trabalho, eu tenho uma, o pastor Leonardo tem outra. Muito cuidado, não, faça você a sua análise. E assim, às vezes ele não está dando certo lá, aquela irmã não está dando certo lá na liderança do círculo de oração, ela pode ser uma excelente regente. Né? Ela pode ser uma secretária, ela pode ser líder dos jovens. Mas a gente vê que as pessoas... E Deus, Ele está na igreja. E Ele direcionamento. Para isso você precisa dessa... você tem essa experiência, mas a experiência maior é a oração do pastor. É quando ele ora e ele pede o discernimento de Deus para direcionar as pessoas. E Ele capacita. Às vezes você não... eu acho que não vai dar certo ali. Aí você coloca para quebrar galho lá, até arrumar uma pessoa. E essa pessoa se surpreende, porque é Deus que está no projeto, a igreja de Deus. Pastor Hilder, e uma das finalidades, das missões, digamos assim, de um pastor é exatamente saber, direcionado por Deus, revelar esses talentos, saber onde cada um vai se encaixar, vai dar certo. Porque o pastor que não tem essa visão, mesmo que ele receba informações de alguém,
sobre determinada pessoa e determinada área, Uhum. mas se ele não tiver esse direcionamento dado pelo próprio Deus, né, de captar ali aqueles talentos e colocar esses talentos para trabalharem, ou seja, lapidar os talentos, Uhum. aquele trabalho não vai ter êxito, né? Não tem. Tem que ter direcionamento do Espírito Santo, né? Que é obra de Deus. E o Espírito Santo, ele te dá a pessoa correta para ali. E você consegue... É na escassez de pessoas que aparecem outras, né? Ali, quebrando um galho para a gente, que ela se desenvolve, e aí você olha só, né? Então você depositou tanta esperança ali numa pessoa, não, essa pessoa ela vai desenvolver um trabalho excepcional esse ano no Circo de Oração. Aí essa pessoa ela tem algumas experiências e ela não consegue desenvolver. Aí outra pessoa assume ali para não deixar o trabalho e ela surpreende, porque é Deus que capacita. É Deus que direciona, é Deus que impulsiona, né? Então, é nas escassez também de pessoas que a gente encontra outras pessoas direcionadas por Deus. Agora, a proatividade faz toda a diferença, né, Faz. pastor, na vida de um líder, de alguém que se antecipa, né? Porque é tão ruim quando aquela pessoa só faz o que é mandado e às vezes nem o que é mandado ele não faz com maestria. Ou seja, essa proatividade, a pessoa se antecipar ao problema, à situação, tem que ser uma qualidade na vida de um líder eficaz? Sim, a proatividade ela é comportamento acima da linha, né? E quando você é proativo, você tem responsabilidade, né? Você trabalha com responsabilidade. E isso você vê resultado, pastor Leonai, né? A proatividade, você não fica de braço cruzado. Mas eu tenho que fazer a obra de Deus, isso também na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, aonde você lidera, você tem que ser proativo, não tem que ficar de braços cruzados. E ela faz toda a diferença. Tá certo. Nós estamos conversando com o pastor Wilder Salvador.